galera, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Mais uma vez, Thiago Andrade apresentando esse programa maravilhoso, gostoso de fazer, que se chama Música, Prosa e Oração. E lógico que hoje a nossa convidada é uma pessoa mais do que especial, né? A nossa convidada é a Ludmila, que atua com a gente aqui na nossa comunidade, na paróquia Nossa Senhora Mãe de Deus. Tudo bem, Lud? Como é que você está? Tudo bem, tudo jóia, graças a Deus. Estou muito feliz de estar aqui, né, em mais uma edição desse programa que, né, mostra mais de pertinho não só as pessoas que estão participando dele, né, mas também um pouco mais sobre o trabalho na igreja, né. Então, estou muito feliz de ter sido convidada. Queria te agradecer, tá bom? A gente que te agradece a sua participação. É um prazer enorme te receber nesse programa, né? Ainda de forma impessoal, né? De forma eletrônica, virtualmente, mas eu tenho certeza que em breve a gente vai estar fazendo esse programa presencialmente para a gente poder se abraçar, sentir o calor humano, que é muito importante e muito gostoso. De antemão, nós já te agradecemos, né? Por você ceder um pouquinho do seu tempo, por você estar participando aqui com a gente e permitir com que nós conhecemos melhor você, né? Isso é muito importante, conhecer as pessoas da nossa comunidade, as pessoas que atuam na nossa comunidade é muito importante para a gente. Isso mesmo, isso é importante, sim. A gente, para uma boa caminhada, é bom a gente também conhecer uns aos outros, né? Não só saber, né, atuar no seu ministério, na sua pastoral, mas também conhecer com quem você está, né? É muito importante. Com certeza, isso é muito bacana. Bom, vamos começar a primeira parte do programa, Ludmila, é uma apresentação sobre você, né? Então, nada melhor do que começar, né, pedindo para que você se defina. Quem é a Ludmila? Quem é a Lud? Quais são as suas qualidades? Quais são os seus defeitos? A gente sabe que é muito difícil falar de defeito e qualidade, mas é uma prova que a gente se conhece e que a gente melhora a cada dia, né? Então, se apresente para a gente. Beleza, pessoal, vocês já sabem meu nome aí. Na atual conjuntura, eu tenho 28 anos. Eu, desde criança, assim, eu já trabalho com coisas na igreja, com algumas pausas ali entre uma atuação e outra. Eu recentemente me formei em 2019, agora no finalzinho, graças a Deus, foi antes da pandemia. Eu me formei e já logo em seguida já iniciei o processo de mestrado. E para mim está sendo assim, um aprendizado muito legal, cada dia é um desafio muito grande. Inclusive, queria começar falando sobre um defeito meu, ter dificuldade de me concentrar. Tiago, você tem noção como tem dia que é difícil. Vou sentar e não, hoje eu vou estudar, hoje o estudo vai render, hoje vai sair tudo que eu preciso fazer para poder entregar para os professores e tudo. Ainda mais agora, né, que as aulas estão acontecendo de forma remota, por enquanto, né? E só Deus que sabe, né, quando que vai voltar a acontecer. Então, eu tenho uma grande dificuldade de concentração. Assim, não só nos estudos, né, mas dependendo do que eu estiver fazendo, se eu me lembrar de uma coisa que, caramba, eu tenho que fazer tal coisa depois, aí às vezes eu acabo perdendo o foco. Não por falta de interesse, não é isso, mas às vezes me dá isso. Eu não sei o que é ainda, talvez tenha que até procurar saber o que é isso, mas às vezes me falta uma concentração, tem uma dificuldade de focar ali nos estudos, sabe? Então, esse seria um dos defeitos, né? Outro que às vezes eu fico muito ansiosa, e isso acaba desencadeando até coisas fisiológicas no corpo. Isso dói aqui, dói ali, às vezes, e às vezes não consigo parar quieta, fico andando de uma para outra casa, e, ai, minha nossa, não tem nada para fazer agora, me deu um nervoso, sai, às vezes a gente senta aqui e fica comendo. Isso, às vezes atrapalha não só a mim, mas eu sei que muitas pessoas também têm isso também, né? E muitas vezes não é fácil. E outra que às vezes, né, a gente, por ter ali uma dificuldade, às vezes na concentração, a gente acaba também demorando um pouco mais do que o normal para fazer às vezes as coisas, sabe? Às vezes na distração, né, faltou ali uma concentração, então durante um período de distração você acaba postergando coisas que poderiam ter sido feitas antes, sabe? Então
Essa é uma questão que eu acho que afeta muitas pessoas, né? E não seria diferente também comigo. Isso também me afeta bastante. E às vezes a gente acaba perdendo rendimento, sejam nas coisas da igreja, sejam nas coisas pessoais também, ou nas coisas de trabalho, tudo, né? Eu acho que isso afeta bastante. Mas agora, respondendo as qualidades um pouquinho sobre a Ludmila, eu diria que eu sou uma pessoa muito alegre. Assim, eu sempre tento animar o grupo, eu tento contar um caso engraçado, ou eu conto uma piada, ou eu conto alguma coisa engraçada mesmo, assim, que eu vi por aí, pela internet. Eu gosto bastante, onde eu estou, assim, eu quero levar alegria. E faço uma brincadeira, se a intimidade com a pessoa permite, a gente brinca também, né? E eu gosto muito dessa característica em mim, assim, né? Eu acho que é importante a gente também trabalhar, falar bem da gente também, a gente valorizar também as nossas boas características, né? E segundo, eu diria que eu sou uma pessoa muito companheira, assim. Se a pessoa está precisando ali, às vezes, de algum... Eu sou muito não diria assim que eu sou boa de conselho, porque eu sempre peço a Deus para que Ele que ilumine ali o pensamento, né? E que envie a luz do Espírito Santo, se for para poder falar alguma coisa. Mas eu gosto, eu sou uma pessoa assim, às vezes, que eu sinto quando alguém não está muito bem. Assim. Já olho no semblante da pessoa e fico, essa pessoa não está bem, não. Depois que a poeira abaixar aqui, eu pergunto para ela o que aconteceu, o que foi. Eu tenho isso assim em mim, assim, eu já olho assim, já fico, eu acho que a pessoa não está bem mesmo? O que está acontecendo? Eu sou cansaço? Então tá bom. Mas qualquer coisa fala, viu? Não fica preso só para você, não. Compartilha, porque eu acho que a partilha, né, ela é muito fundamental, é muito importante também. Apesar de eu ter um pouco de dificuldade nisso também, de às vezes não conseguir expressar sempre o que está sentindo, né? Mas eu diria que é isso, assim, basicamente, sobre Só isso tudo, defeitos né, e... Ludmila? Só isso. Só. Eu poderia ainda falar mais coisas, não sobre mim, mas sobre vivências, assim, com outras pessoas também. É muito bacana. Muito bacana. Mas olha só como você é uma pessoa alegre, feliz e carismática, né? Porque a minha irmã, um dia a gente comentando, aí a gente ia fazer aquela live lá na igreja, eu, você, a Gliciane, né? E aí eu falei, não, eu vou fazer com a Ludmila, que a Gliciane nossa, a Ludmila é um amor, eu passo perto dela, eu acho ela fofinha, me dá vontade de abraçar ela. Eu olhei para ela sempre assim, nossa, dá até vontade de apertar ela dá, não sei o que. Obrigada. Como você é carismática, né? Como as pessoas gostam de você só de olhar, né? E eu achei muito bacana você falar que você é uma pessoa sensitiva, né? Você olha para a pessoa, você sabe que a pessoa está mal, né? Isso é um dom, você olhar a pessoa, você tentar conhecer a pessoa. Isso é muito bacana, muito bonito. E é muito bacana quando a pessoa tem esse dom, né? A pessoa sente como o outro está, né? Isso é muito importante. Em relação às qualidades, eu acho que a ansiedade é uma coisa que, principalmente no momento de pandemia que a gente está, a maioria das pessoas são. Pessoas que têm, né, uma ansiedade muito maior, mas a maioria das pessoas são ansiosas, né? Temos que saber trabalhar essa ansiedade, né? Porque isso é muito importante, né? E em relação à falta de concentração, eu também já fui muito desatento, né? Mas em contrapartida, pessoas que têm falha, né, de concentração, esse déficit de atenção, quando se dedicam em uma coisa e se concentram, são pessoas espetaculares. Eu tenho certeza que você trabalha esse defeito para que quando você consegue, né, concentrar, quando você consegue de fato se concentrar naquilo, você faz aquilo com 101%. Você faz mais do que 100% para esse trabalho ser perfeito. Eu tenho certeza absoluta disso. É verdade, nossa. É aquilo, né? Não tá rendendo, mas quando rende, o negócio voa, assim, sabe? É impressionante. Flui muito. A maioria das pessoas que tem esse problema de ansiedade, de concentração, são pessoas que quando se concentram, quando se dedicam em uma coisa, sai impecável, né? Eu tenho certeza disso. Lud, muito bacana te conhecer um pouquinho melhor. Te fazer uma outra pergunta, Lud. Em quais pastorais você já atuou? Em quais pastorais você está atuando hoje? Certo. Olha,
Então, vamos começar do começo. Desde meu nascimento, fui batizada ali com uns 2 meses de vida e nunca mais saí da Igreja Católica, graças a Deus. Então, assim, eu e minha família, nós já nos mudamos algumas vezes, né, de cidade e tal, até de país a gente também se mudou. E por ter mudado também de país, a gente foi morar por 2 anos no Suriname, eu, meu pai e minha mãe na época, apesar de nós sermos 5 pessoas aqui em casa, mas eu sou a mais velha, irmã mais velha. Você é Juiz de Fora, E por não? ter chegado, eu sou daqui, de Juiz de Fora, meus pais também, só meus irmãos que não são daqui não, mas cada um veio de um canto. Mas, então, assim, por ser a mais velha, a minha diferença para minha irmã é de 8 anos, a gente foi morar em outro país. E por ter outra cultura, enfim, outras particularidades, né? Durante esse período, a gente não teve, assim, tanto contato com a igreja depois que a gente voltou para o Brasil, né? E desde então, assim, com uns 8, 9 anos mais ou menos, eu comecei a cantar num coral de criança. Porque desde cedo eu sempre gostei muito de cantar. Sempre gostei muito de música, de cantar. Ficava ali tocando minha bateria no ar e fingindo que eu estava tocando uma guitarrinha, alguma coisa assim. Sempre gostei muito. Tocando bateria no ar foi sensacional. Ainda é um sonho que eu ainda quero realizar, tocar bateria. Então, assim, desde criança eu sempre tive esse contato muito grande com música. Meus pais sempre faziam uma brincadeira assim, nossa, cantora. Eu ficava brava com criança. Eu não sou cantora, não. Ficava brava com eles. Não tem nada disso, não. Mas isso começou a crescer muito forte. E aí eles me propuseram. Você não quer participar do coral de crianças da igreja Nossa Senhora Consolata, que era uma paróquia que a gente frequentava, participava em Brasília, quando nós estávamos morando lá. E eu falei, nossa, isso é legal, eu quero participar sim. Então, assim, começamos a ensaiar. Foi aí que eu tive meu primeiro contato com a língua latim, porque o professor do coral, ele ensinava não só as músicas voltadas mais para crianças mesmo, mas ele também ensinava para a gente Ave Maria em latim. A gente aprendeu a cantar. E até que chegou o dia da nossa apresentação do coral de crianças da Igreja Nossa Senhora Consolata, que foi justamente no Dia das Crianças, dia de Nossa Senhora Aparecida, dia 12 de outubro. Agora, o ano eu não lembro, assim, mas foi nos 2000 e alguma coisa aí. Mas, então, assim, foi meu primeiro contato com um movimento, né? Um movimento de música. Passado isso, eu comecei a participar de grupo de oração, depois de uns anos, mas isso aí já mudei de cidade, eu fui para Belo Horizonte. Fiquei em Belo Horizonte por 4 anos, mais ou menos, ali. E em Belo Horizonte a gente teve um contato, assim, com um grupo de oração. Mas, e frequentando as missas e tudo mais. Mas eu não fazia parte de um movimento ainda. Foi só quando eu me mudei de Belo Horizonte, eu tinha 16 anos, a gente foi para Boa Vista, em Roraima, muito longe. Nós fomos para lá e senti mais uma vez essa necessidade de estar atuando na igreja, né? Foi aí que eu, com o padrinho do meu irmão, a gente formou um dueto de música. E aí sim a gente começou a atuar nas missas e tal, e eu aprendi muito com ele. Nossa, ele me ensinou demais, ele toca e canta muito bem. E, assim, apesar de não estarmos, né, mais morando na mesma cidade, né, mas sou muito grata por todas as coisas assim, que ele já me ensinou durante a atuação durante a Santa Missa, sabe? E mais uma vez me mudei, Thiago. Fui para Brasília é militar, depois. Ele é. Eu imaginei que é tanta mudança, tanta coisa você A gente se acostuma ali com uma paróquia, com o pessoal, com a arquidiocese, com todo, e já estamos dando tchau de novo e mudando. Mas aí a gente foi para Brasília. Voltamos para Brasília, né, na verdade, porque eu já tinha morado, né? E, então a gente já conhecia a cidade e tudo mais. Mas eram pessoas novas aí, uma outra paróquia, porque era uma paróquia bem pertinho de casa. Gente, eu precisava atravessar só uma rua, eu já estava na paróquia. E foi a paróquia São Miguel Arcanjo e Santo Expedito. Eu nunca tinha visto uma paróquia com 2 santos no seu nome. Essa foi a primeira, assim, que eu vi. Então,
eu estava numa missa, eu tinha ido numa missa, minha família nesse dia não pôde ir, não lembro qual motivo, então eu fui sozinha nessa missa. E lá encontrei meus padrinhos. Eu estava falando com eles, eu queria tanto, meus padrinhos de consagração, né? Os de batismo, eles são daqui de Juiz de Fora. Mas eu estava conversando com eles, queria tanto poder fazer mais coisa aqui na igreja e tal, de novo, porque a gente vai mudando, a gente tem que se acostumar de novo com o clima, com a cidade, com as coisas. Então, assim, por todas essas minhas mudanças, eu acabei, assim, com um período ali de, vamos dizer assim, de adaptação, né? Então, eu senti essa necessidade novamente de estar ali, da forma que Deus enviasse o trabalho para atuar na igreja, era esse que eu queria, né? E eu conversei com eles antes da missa começar, falei, queria tanto poder fazer mais coisas, sei lá, às vezes na música, né? Porque eu já trabalhei com música na igreja, né? Desde cedinho. E aí eles falaram, pois é, né, minha filha? Às vezes Deus chama a gente, né, de maneiras diferentes, né, e tal. Aí a missa começou. No final da missa, uma moça que estava tocando, participando do canto nessa missa, desceu e fez um convite. Falei, pronto, é agora, é esse convite que eu vou aceitar. Eu saí correndo, porque a parte da música estava em cima, assim, né? Era uma igreja com uma estrutura mais diferente. O pessoal da música ficava no andarzinho, assim, de cima, assim, como se fosse uma sacada interna dentro da igreja, sabe? Aí eu saí correndo, subi as escadas rapidinho, já me apresentei, falei, gente, eu quero trabalhar com vocês, não sei o quê. E foi aí que eu conheci a trupe de Frassati, que são amigos queridos do meu coração, que até hoje eu mantenho contato com eles, acompanho de perto o trabalho desse pessoal. E não é só na música, trabalham com jovens de crisma, e já trabalharam muito também com movimentos mesmo da igreja, não só com da música, mas de oração, vigílias, direto uma atrás da outra. E, nossa, esse grupo transformou a minha vida cristã, assim, sabe? A gente, por sermos cristãos católicos, a gente também deve buscar conversão todos os dias. Então, assim, foi aí que eu senti uma grande transformação na minha caminhada. Depois que eu conheci esse pessoal que veio enviados por Deus na minha vida. Beleza, acabou Brasília, então vamos voltar agora para Juiz de Fora, que desde então eu estou aqui, desde 2013, que eu voltei para minha cidade natal. Thiago, é muita história. Eu senti mais uma vez, eu quero voltar a trabalhar de novo na igreja e tal. 2013, no mesmo ano, na época, era o seminarista Fernando, que hoje já é padre, ele me fez um convite, Ludmila, você não quer participar do grupo jovem, não? E eu fiquei assim, eu até tenho interesse, mas eu queria tanto participar mais da música. Não por não ter interesse no grupo jovem de forma alguma. Gosto muito do trabalho de grupo jovem e tal. E eu falei, aí eu procurei o Rodney nesse dia. Tava ele e a Gliciane, se não me engano. Ou ele e a Pamela. Um dos dois. Uma das duas, quer dizer. Aí eu falei com o Rodney. Ele, então vamos marcar um site. Não sei o quê. A gente demorou nem uma semana. Ele marcou comigo, ele... mas então você vai participar comigo. Eu quero que você participe comigo, então. Aí eu falei, beleza, então vamos embora. Aí, nossa, o Roger já me ensinou demais. E ainda continua me ensinando, é claro, né? Mas também tenho muito, muito que agradecer por tudo o que ele pôde me ensinar, a ter gosto também pelo violão, porque até o presente momento ali, eu só tive um pequeno contato na infância com o teclado, nunca violão assim foi na adolescência, mas foi num projeto da igreja, mas não foi muito para frente, até porque também eu não tinha o violão. O violão o professor me emprestava, porque eu ficava um pouquinho de tempo com ele treinando, daí eu tinha que devolver para ele, porque ele tinha trabalho também na igreja, e enfim, ele também ensinava outras pessoas, e até então, assim, eu não tinha muito contato com o instrumento. Isso foi crescendo muito, assim, também começou muito, porque o Rodney é um monstro ali do violão. Pouco depois, tive contato também com você, Thiago. A gente já tocou e cantou juntos também. Tocou não, ainda não, verdade. Só cantamos juntos, mas eu fui ficando cada vez mais, assim, encantada com o instrumento. Beleza. E aí, Pastoral da Música, todo esse envolvimento aí que eu te contei. Agora, com ministra. Foi o Padre Expedito, na época, que ele era pároco aqui na paróquia Nossa Senhora Mãe de Deus. E ele tinha chamado ao final da missa meus pais, e eu também estava junto. Ele queria falar com nós três.
E aí ele contou sobre não só a necessidade da paróquia naquele momento de ter mais ministros, e ele fez esse convite para a gente. Minha mãe ficou muito emocionada, ficou muito feliz com o convite. E nós três, eu, meu pai e minha mãe, aceitamos de cara o convite do Padre Expedito. Agora, com relação à ministra da palavra, isso veio um pouco depois, porque a princípio eu seria somente ministra da Eucaristia. Só que aí nós tivemos algumas atividades de formação. Na época, quem estava trabalhando com a gente era o seminarista Michel, uma figura, gente boa demais. Ele estava trabalhando na nossa formação, né, como ministros, explicando as nomenclaturas, os momentos em que nós estaríamos atuando, o que nós deveríamos fazer se tal coisa acontecesse, enfim. E durante o retiro, uma das formações finais nossas, antes da gente ser nomeados, né, ministros da paróquia, o Padre Expedito me viu ali, deve ter sido ali, não sei, né, mas ele me viu ali, né, no retiro falando, porque a gente fez algumas dinâmicas e tal, e uma delas a gente precisava falar. E aí eu estava ali falando e tal, quando terminou esse encontro desse retiro dos ministros e dos futuros ministros, o Padre Expedito veio e falou assim, você não quer ser ministro da palavra também, não? Aí eu... Mais um. Eu falei, ó, então vamos, padre. Eu não sei nada, absolutamente nada, mas eu quero muito aprender, então. Mais formações vieram depois. Então, desde 2016, eu atuo aqui na nossa paróquia como ministro da Eucaristia e também da assistência aos enfermos e também de ministro da palavra. Fim. Muito bacana, né? Que vivência, né? Culturalmente falando, você trocou de cultura muito, né? Porque mudar de cidade é uma loucura. De estado, imagino que seja algo grande. De país, não tem nem dimensão do que seja isso, né? Então, culturalmente falando, é muita mudança e fase de criança, adolescência, a gente sabe que não é fácil, né? E isso tudo de trabalho, só que na nossa paróquia, pô, que vivência, que bacana, ó, de ficar de boca aberta, ó, porque não tem jeito. É isso. Muito bacana, Lud, muito bacana. Tem alguma pessoa em especial que você se espelha? Com certeza, Thiago, com certeza. Eu acho que, assim, uma resposta muito comum, mas que se aplica também a mim, pai e mãe. Né? São pessoas, né? Assim, pessoas, pai e mãe, com certeza. Até porque também nós sempre comentamos nas missas, ainda mais missa de batismo, quando tem batismo, sabe? O padre sempre comenta, a igreja já começa em casa. Você já vive o catolicismo e a sua vida cristã já em casa. E eu sinto muito isso forte aqui, porque desde cedo, graças a Deus, eu tive esse exemplo de caminhada na igreja, caminhada cristã, católica, e sou muito grata a pai e mãe, e vejo eles como exemplo de honestidade, até mesmo de enfrentamento de problemas, né? Porque problemas aparecem na vida de todo mundo, seja criança, jovem, adulto, idoso, aparece na vida de todo mundo. E são pessoas às quais eu admiro muito. Claro que também meus irmãos, né? Mas eu falo assim, como espelho de vida que veio antes, né? Então eu tenho eles, com certeza. E não só eles, mas na vida da igreja eu também tenho alguns exemplos que são muito fortes assim na minha caminhada cristã. Um deles são dois amigos meus, que eles são um casal já casados há alguns anos, que é a Luciana e o Rafael. Eles são membros da trupe de Frassati que eu conheci em Brasília, e são pessoas assim muito especiais assim para mim. Claro que toda a trupe é importante para mim também. Eu não gosto muito assim de me ater a nomes não, porque às vezes a gente acaba esquecendo pessoas ali, sabe? Mas eles foram assim o primeiro contato assim que eu tive com esse grupo em Brasília. Então eles são pessoas muito queridas e muito importantes para mim. Não menos importante, mas eu tenho há muitos anos já, antes mesmo de vir aqui para Juiz de Fora novamente, antes mesmo de conhecer os párocos e os padres daqui de Juiz de Fora, eu gosto muito, admiro muito o trabalho do padre Paulo Ricardo. Ele é muito conhecido na internet, eu gosto muito do trabalho dele.
E, assim, é muito marcante as pregações dele, as homilias diárias que ele posta. Eu tenho ele como um grande exemplo, assim, de caminhada cristã como sacerdote, sabe? Assim, eu sou muito feliz e grata a Deus pela vida dele, por sempre estar nos ensinando a conversão diária, né? E como santo, santa de Deus, na verdade, vou falar um beato, que é o Beato Pier Giorgio Frassati, que é o meu grande exemplo de juventude, alegria, de levar a Cristo àqueles que mais precisam, e de jovem mesmo, animado, que brinca com os amigos, que vive a sua juventude, que não somente fala de coisas da igreja e coisas de Deus, mas ele sabe falar sobre tudo, sabia falar sobre tudo, sabe? E eu vejo isso como um gigantesco exemplo na minha caminhada, viu? Tem muitos outros, eu poderia nomear muitas pessoas, mas é isso. Quantos exemplos a gente tem para seguir, né? Isso Com é muito certeza. importante, né? E igual você falou, isso tudo começa em casa, né? Muitos pais hoje reclamam, Tiago, eu não consigo levar o meu filho para a igreja, mas às vezes nem o próprio pai vai na igreja, né? Então é difícil, se você não dá o exemplo, né? Fica complicado. E lógico Com e evidente, certeza. quando isso já vem de família, né? Quando isso já vem, né, entranhado lá no berço, eu lembro também que eu sempre ia para a igreja com o meu avô, pequenininho, eu ia para a igreja e ficava o dia inteiro na igreja com o meu avô. Então isso era muito importante, né, para mim, né? Eu acho que isso fez com que eu participasse tão ativamente também na igreja durante um período e ainda continuo atuando hoje, talvez não tão atuante como já fui, né, devido à disponibilidade de trabalho, enfim. Né, mas isso é muito importante quando isso vem de casa. Eu sempre gosto muito quando a pessoa fala assim, meus pais, porque eu acho que realmente a gente tem que ter isso como um modelo de vida, isso é muito importante, né? Muito bacana, Lud, muito bacana. Bom, vamos à última pergunta dessa primeira parte do nosso programa, que está muito gostoso, muito bom de fazer esse programa, ainda mais com pessoas especiais como a Ludmila, né? Lud, conta pra gente um fato marcante, uma história marcante que já aconteceu com você, que gostaria de compartilhar com a gente, pode ser uma, duas histórias. Tá certo. Ainda bem que você falou uma ou mais. Que a gente vive tantas coisas assim extraordinárias na nossa vida, que eu acho que às vezes a gente busca coisas assim muito aparentes, ou muito miraculosas ou extraordinárias de fato, e às vezes extraordinário é o pouco, é o pequeno, é o singelo, é o puro. É uma coisa assim de um minuto que a gente vive ali, mas que transforma a vida, né? A gente, eu e o Thiago, a gente estava falando sobre um fato marcante assim, né, da Isabel, que também já participou aqui, né, do Música, Prosa e Oração, se não me engano foi na primeira edição que teve, e isso me lembrou um fato que aconteceu comigo, uma coisa muito simples, mas que, sabe, assim, isso naquele dia e daí por diante me transformou, assim, sabe, porque eu vejo que Deus está nas pequeninas coisas, que foi o seguinte: estávamos eu e minha mãe cozinhando, na cozinha, a gente conversando e tal, estávamos conversando sobre as coisas de Deus, estávamos falando sobre Nossa Senhora naquele momento. E conversa vai, conversa vem, a gente ali, a comida sendo preparada, quando de repente ela e eu sentimos um perfume de flor, mas assim, bem forte ali na cozinha. Eu cheirei minha roupa e não tinha cheiro de nada. E, né, aqui a gente não tem flor nenhuma nessa cozinha. E a flor que tem, ela fica longe da cozinha e não tem esse cheiro. O que será esse cheiro? Você tá sentindo também, mãe? Também tô. É bem aqui. Eu falei, também. Bem ali onde a gente estava próximo cozinhando. E não tinha perfume, nada que a gente passou. E a gente tá assim, é Nossa Senhora que tá aqui. Esse cheiro, esse perfume de flor. E Nossa Senhora tem belíssimos títulos, né? Entre eles, Rainha, Mãe Admirável, Imaculado Coração. A gente também nomeia ela como flor, né? A flor pura. E naquele momento a gente sentiu ali, né, a presença de Nossa Senhora com a gente.
Outros momentos que eu posso falar assim, que foram muito marcantes é quando às vezes a gente... É claro que a gente vive momentos marcantes durante as Santas Missas. Eu não vou nem me ater a isso, porque senão, Tiago, a gente talvez terminaria o programa daqui a uns 10 dias. Tem muita coisa bacana para poder falar sobre tantas cidades e lugares que eu já passei, tanta gente que eu já conheci. Mas eu queria, assim, falar agora, assim, como uma segunda experiência, segundas experiências, na verdade, eu vou botar no plural, porque às vezes a gente visitar e quem mais precisa. Você sente ali uma presença de Deus muito, muito forte. E eu falo para você, não no sentido de estar ali junto com quem mais precisa, de vestir a quem estava nu, de dar de beber a quem tem sede. Eu não falo necessariamente de ter acontecido um milagre, mas você está ali junto da pessoa, escutando a história de vida, escutando o testemunho dessas pessoas que precisam de assistência e que muitas vezes não são deixadas de lado, seja pela família, ou às vezes nem pela família, mas pelas pessoas ao redor, ou pela pessoa ter uma dificuldade, ou algum problema mesmo de saúde, sabe? E você tá ali podendo viver isso ali junto com a pessoa, você sai dali assim uma pessoa nova, você sai ali um vaso novo, sabe? Você chegou, a gente na verdade está em constante formação pelo oleiro que é Deus ali, que ainda nos molda todos os dias. Mas viver uma experiência dessa é transformador. Assim, você sai modificado, seja uma visita a um asilo ou a um orfanato, ou às vezes até mesmo uma prisão, que é muito difícil, que eu ainda gostaria de poder fazer isso. Ou às vezes até os enfermos, que são enfermos assistidos pela paróquia, ou pessoas da sua família, mas que você vai fazer uma oração na casa de alguém, você vai ali rezar, levar uma esperança, levar uma alegria. Caramba, são experiências maravilhosas e que eu gostaria de ter compartilhado aqui com vocês um pouquinho disso. Então, com certeza, com certeza. Nas pequenas coisas, né, que, igual você falou, né, são nas pequenas coisas que a gente tem que se apegar mesmo e ver isso, quão grande é. Às vezes a gente faz uma coisa tão pequena e para o outro é muito grande, para o outro é muito importante, né? Realmente uma visita aos enfermos é sensacional. Eu tive uma certa experiência também já, participei muito da obra da Santa Casa, que é ligada à Sociedade São Vicente de Paulo, né? O senhor João Neves, que Deus, né, o tenha, que lá esteja orando por nós, que fez um serviço maravilhoso lá na Santa Casa. Sempre, todo domingo, a gente reunia um grupo de pessoas e saía cantando nos corredores, levando alegria, felicidade, orando, né, rezando com as pessoas, ajudando as pessoas que às vezes não tinham parente aqui e estavam em outro lugar. Então, assim, é um trabalho muito bonito, né? E às vezes para a gente é tão pouco, 1 hora do nosso dia, e para o outro é uma coisa tão grande, né? Obrigado por essa partilha, Lud, porque isso é muito importante, né? Obrigado mesmo, a entrevista está maravilhosa. Você já deixou a deixa para 2 músicas aí, né? Fica sempre um pouco de perfume, né? E eu quero ser um vaso novo, né? Então vou pedir para que você para a gente encerrar essa primeira parte do programa, tá bom, Lud? Tá certo. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Bom, comunidade, voltamos para a segunda parte dessa entrevista fantástica com a Ludmila, né? Bom, Lud, para a gente continuar aqui, a segunda parte ela é curtinha, ela é rapidinha, mas de uma importância enorme.
né? A gente gostaria que você compartilhasse um pouco mais, né, já que você é uma pessoa que tem uma vivência muito grande dentro da igreja, atua em várias pastorais, né, e já conhece várias culturas também, né? Por que não? Conte um pouquinho para a gente melhor sobre as pastorais que você atua hoje, né? O que eu preciso ser, né? Preciso ter para ser um ministro da palavra, da Eucaristia, um músico, quem eu procuro? A música não vai procurar você, né? Esse espetáculo aí. Mas quem a gente procura, como você trabalha, como é que está sendo esse trabalho em um momento de pandemia aí, que a gente também sabe que não é fácil. Beleza, Thiago. Então, queria agradecer pelos elogios, em primeiro lugar. Mas então, o Ministério de Música aqui na paróquia Nossa Senhora Mãe de Deus, ele, na verdade, quando eu cheguei, né, a participar, comecei a participar, que foi em 2013, não tinha ainda uma coordenação. E sentíamos uma necessidade muito grande de ter uma coordenação, porque é um movimento muito atuante na igreja. E falo isso não somente nas missas, né? A gente atua, se alguém estiver precisando de um apoio durante um evento aqui na nossa paróquia, a gente está aqui para isso. A gente participa das reuniões, né? A gente, assim, né? Eu como coordenadora, né? Porque desde 2015 eu fui nomeada coordenadora desse movimento. Ainda sou a primeira, mas para participar, eu acredito que, assim, muita gente, eu sinto que às vezes quer participar do ministério, mas acha que tem que ter um conhecimento de música, que tem que ter tido aulas antes, que deve ser afinado e cantar muito bem, que precisa ter noção de teoria musical. E, gente, não, eu falo isso porque eu sou um exemplo disso. Claro, eu já tive aulas, como eu disse aí, mais para trás aí na entrevista, eu tive algumas aulas, mas assim, foi noção mínima de teclado ali, eu participei de recital e tal, mas assim, pouca coisa. E teclado hoje, para mim, eu olho ali, eu arranho um dó, ré, mi, fá ali só, pouquíssimo, quase nada. E violão, eu que sou entusiasta, eu vou observando essa galera monstra aqui da nossa paróquia, eu fico, minha nossa, preciso aprender. Aí, quando vai ensaiar com o povo, eu levo meu violão de xereta. E fico ali, só ouvindo. Eu falo, então é assim, gostei. Essa nota é tal, adorei. Aí eu já fico... Então, o que precisa, Thiago? Vontade. Gostar de música e ter vontade. Não precisa ter conhecimento musical. Pode me procurar, né? Mas também pode procurar o Padre João Francisco, que é uma sumidade também em questão de música, de composição. Eu fico muito feliz também de ouvir ele cantando, de acompanhar as composições dele também. E não somente a mim e a ele, mas qualquer outra pessoa da paróquia, assim, que tenha, seja coordenador de comunidade, que depois encaminha e eu converso com uma pessoa que estiver interessada. Mas já adianto. Só ter vontade, gostar de música e querer servir a Deus. Já serve e só isso basta, tá bom? A gente costuma conhecer as pessoas que gostam de música quando elas tocam bateria no ar, não é verdade? A pessoa quando fica tocando bateria no ar, gosta. Às vezes a gente está lá na igreja, né, cantando, tocando alguma coisa, você sempre vê alguém assim, né? Daqui a pouco a gente vê alguém assim também, tocando bateria. É verdade. Né? Corre para o ministério que, se não sabe alguma coisa, a gente ensina, né? A gente aprende muito uns com os outros, né, Lúdia? O nosso Ministério da Música é muito bacana, muito legal. Eu aprendi muito com o Rodney, com o Evilásio, aprendi muito com pessoas que eu toco e aprendo até hoje, aprendo com a Gliciane, aprendo com você. Então, a gente, basta fazer um ensaio, basta sentar ali que a gente aprende. É uma nota, é uma forma de colocar a voz ou não colocar a voz, que também é importante saber quando coloca e quando não coloca, né? E a gente aprende no dia a dia, né? Basta a pessoa querer, procura quem, Lúdia? Quem que ela vai procurar para ser músico aí na igreja? Olha, pode me procurar, porque, né, afinal eu sou a coordenadora, mas qualquer outro integrante da Pastoral da Música também, fica à vontade. Você tá ali, por exemplo, a Gliciane, ou você mesmo, Thiago, Rodney, Pamela, Iago, enfim, Lenise, qualquer uma dessas pessoas integrantes da Pastoral da Música que estiverem lá à frente, né? Seja em missas, adoração, vigílias, enfim, das nossas atividades, né? Pode procurar qualquer um deles. E respondendo a sua pergunta, para não esquecer,
nos tempos de pandemia, como nós temos feito? Respeitado, primeiro de tudo, o isolamento, a equipe que atua durante as missas nos bastidores, que o pessoal que às vezes está em casa não sabe, é composta por uma parcela mínima do mínimo de pessoas, sabe? Assim, é um leitor para a primeira, segunda e salmo, é um leitor para isso tudo. Um comentarista, ele mesmo já pega e faz as orações da comunidade, e é um músico, geralmente, que toca e canta, enfim, e é só uma pessoa. Esse está sendo, assim, um desafio, e eu acho que também manter a espiritualidade é uma dificuldade também, mas tem sido muito bacana, porque a gente tem visto muitas músicas bonitas aí que estão surgindo nas missas também, que o pessoal está trazendo, uma melodia diferente, um jeito diferente de tocar e cantar, mas eu acho que está sendo muito legal isso tudo, apesar das dificuldades, né? Mas está sendo muito legal. E é isso, ficar à vontade. Conversar com qualquer um de nós, já está conversado, a gente já pega número. E eu sou assim, eu quero grudar na pessoa, não quero deixar ela sair mais não. Vem, fica aqui com a gente, porque é importante a sua presença. Fazer a pessoa se sentir bem acolhida, eu acho que é o primeiro caminho de tudo. Né? Você fazer ela se sentir bem-vinda, fazer com que ela queira voltar mais vezes, é importante, independente do ministério. Né? E pode procurar a gente, né, Lud? Lá no nosso cantinho. A gente sempre chama que lá o cantinho da música, né? É verdade. Mesmo quando a gente não está tocando, a gente já senta lá para trás, ali no nosso cantinho, fica olhando o outro. Isso é muito bacana. Pode procurar, procurar Lud, o Rodney, Gliciane, Pâmela, quem estiver tocando lá, tenho certeza que as pessoas serão bem atendidas, né? Bem recepcionadas, né? E isso é muito bacana na nossa pastoral, que é a nossa amizade, que é o nosso companheirismo, e quanto mais melhor. A gente quer pessoas novas, estamos precisando. Estamos precisando, isso é verdade, porque assim, né, eu estava falando recentemente com o pessoal numa reunião que a gente teve da Pastoral da Música sobre as funções da coordenação e todas as coisas. E eu lembro que foi até o Luiz, inclusive, né, também esqueci de falar dele também, ele é integrante da Pastoral da Música. O Luiz falou assim, nossa, mas eu não sabia que era tanta coisa assim, não. Eu falei, pois a gente não é só aqui dentro da missa, mas não, gente. A Pastoral da Música, ela atua onde estiver precisando aí, paróquia que chama, às vezes que convida, atuando nas reuniões também, porque a gente também tem reuniões com o padre, com o conselho de pastoral, é muita coisa, é muito além das santas missas. É claro que tudo, que é o momento mais sublime, máximo ali, que é durante as missas, sim, mas é fora disso também que a gente está aí. E eu queria só aproveitar também e responder sobre ser ministro, né? O que precisa, quem procura. Aí agora eu já não posso falar mais que me procure. Quer dizer, poder me procurar pode, mas eu não sou a coordenadora dos ministros. Atualmente, quem é o coordenador é o Alexander. Inclusive, ele é pai da Ana Luísa, que é integrante da Pastoral da Música. Aqui as famílias vão tudo, cada um vai para um canto, todo mundo vai junto, mas atuando juntos, né? Mas, enfim, então procurar o Alexander, ele é um cara mais alto, assim, e procurar também o padre, porque, né, parte também da vontade de querer ser ministro. O que precisa para ser ministro? Mais uma vez, vontade de servir a Deus, vontade de atuar nas missas e nas solenidades, assistência também aos enfermos, porque precisa, viu? Se engana de achar assim, não, porque eu vejo muita gente idosa na igreja e tal. Não precisa, assim. Não, mas precisa. Existem muitas pessoas que querem muito receber Jesus em casa e que não têm condições físicas e de saúde também para poder estar nas missas como nós podemos estar. Então, a gente também dá esse tipo de assistência. É claro que parte também da particularidade de cada ministro. Tem ministros que gostam de ler e partilhar o evangelho com os seus enfermos, tem outros que gostam, né, também de, depois de todo momento ali, às vezes ouvir, né, porque as pessoas
eu sinto pelo menos isso, né? Desde quando eu comecei a atuar nessa parte, que às vezes as pessoas têm uma certa carência, assim, de querer falar sobre Deus, querer falar sobre, às vezes até a rotina, as dificuldades, e é bom a gente também saber ouvir. Eu acho que essa é uma característica importante também do ministro. É a obediência, saber ouvir. Porque, queira ou não, quando nós estamos atuando nas missas, vamos dizer assim que quem manda ali, na atuação ali ao serviço do altar, é o padre. Se o padre virar para você e falar assim, olha, vai lá na sacristia lá, que é o lugar onde fica o padre, os ministros que rezam antes de ir para a missa, vai lá na sacristia e pega tal coisa para mim. Você já tem que saber o que é. Você vai sair dali no meio da missa e vai lá. Mesmo que a gente ouça, não, mas sair no meio da missa não pode. Não, mas você vai sair, porque é o padre que está pedindo para você fazer isso. Então você vai sair e vai resolver o que precisa ser resolvido para que a missa continue, né, no tempo certo, tudo certinho. Então eu acho que é obediência, muita persistência também, oração. E ministro da palavra precisa gostar de falar. Eu gosto muito, né? Não é à toa que essa entrevista vai ficar gigante. Eu vejo os ministros como uma dedicação assim, é gostar de falar. Eu falei que eu vejo os ministros com uma dedicação ímpar, né? Eu tenho muito isso pelos meus avós, né? Eles foram ministros da Eucaristia durante anos. Que legal. Um está com o Papai do Céu, graças a Deus, o outro ainda está vivo, mas ambos foram ministros, né? E eu sempre cresci vendo o carinho que eles tinham em ser que legal. em servir as pessoas como que legal. Né? Às vezes como ministro da palavra, às vezes como ministro da Eucaristia. Então eu sempre vejo os ministros como aquelas pessoas assim mais dedicadas ali dentro da igreja. E na maioria das vezes, né, não estou falando que o músico não seja dedicado, ou outra pastoral não seja, mas são as pessoas mais dedicadas ali dentro da igreja. Eles estão o tempo todo em oração, o tempo todo em serviço, né? E levar Deus, levar Jesus para as pessoas que não podem estar ali na igreja é de uma responsabilidade maravilhosa, né? Eu lembro que quando eu trabalhava numa loja de ração no bairro de Lourdes, né? O meu pai tinha uma loja de ração e eu sempre ficava ali na porta às vezes ali e sempre vi um ministro passar, né? Às vezes a mãe Regina, uma pessoa que eu amo, que eu tenho um carinho excepcional, e ela passava para mim, só olhava, baixava a cabeça e depois ela voltava, conversava, mas assim, que dedicação, que carinho, né? Gostaria de deixar um abraço para todos os ministros, um beijo para todos os ministros, porque, cara, é lindo esse dom, é lindo essa vocação, é lindo esse ministério, né? E gostaria que todo mundo seguisse esses exemplos, porque é lindo demais. Não tem como falar, não tem como explicar, né? Nossa, com certeza. E assim, Thiago, tem assim um pré-requisito que eles pedem, é porque, na verdade, eu até entendo isso, porque a pessoa também precisa ter um certo amadurecimento. Na vida mesmo, eu não falo só como cristão, eu falo na vida de um modo geral, né? Porque você acaba lidando com problemas, você lida com realidades diferentes, seja das pessoas que você está dando assistência, mas seja dentro da igreja mesmo, atuando na missa, você lida com muita coisa. E você também tem que saber agir corretamente ali no momento, que pode ser que ali, às vezes, uma pessoa não instruída age ali de alguma maneira ali que não pode agir, por exemplo, durante a missa, e você tem que falar com a pessoa. Então, por isso que eles requerem, assim, uma certa idade. Eu comecei, né, a atuar como ministra, eu estava ali com meus quase, caminhando para meus 25 anos. Então, geralmente, essa é a idade que se pede, assim, geralmente, para ser ministro. Pode ser que esteja um pouquinho mais novo ali, mas não tem problema. Geralmente é ali a partir dos 25 anos ali, mais ou menos, que o pessoal pede, né, para quem quer ser ministro. Mas quem é mais novo, não se sinta fora disso. Você já é adulto, ou às vezes até mesmo jovem, adolescente. Existem outras formas também de você atuar. Posso falar uma coisa aqui, Thiago? É o seguinte, quando eu já era ministra, até falaram assim, você não quer ser acólita também, não? Eu tô, meu Deus, mas é mais uma coisa. Mais um serviço pelo divino. Mais uma... Maravilhoso, maravilhoso, com certeza. Mas eu falei assim, não, existem muitos jovens e jovens mais adultos também que querem ser. Então, assim, se você já passou aí dos 18 anos, mas você quer servir o altar, mas você ainda
precisa ali de um certo amadurecimento, seja na idade e tudo mais, pelo menos isso que eu já vi, Thiago, o pessoal falando sobre uma idade ali mínima ali de 25. Mas se você é mais novo que isso e quiser participar, seja acólito, porque a partir de uma determinada idade, né, o jovem ele já pode ser acólito na igreja. O acólito ele serve o serviço ali no presbitério do altar ali, segurando como é que é o nome do livro mesmo? Tem um dominical, tem o livro de acompanhamento do missal, né? E entre outras coisas também. E os mais novinhos, coroinhas. Então, é um ministério muito lindo, sabe? Assim, meus irmãos aqui, a minha irmã é acólita, meu irmão também, mas ele começou como coroinha. Vamos então, deixar é muito claro bacana, porque está tudo entrelaçado. Igreja, né? Tem serviço para todo mundo, gente. Não é porque, não, porque eu tenho 19 anos, eu não vou poder. Pode sim, mas agora vai ser como acólito, né? E acólito mais velho também, você não precisa querer ser ministro. Cheguei nos 25, eu vou ter que ser ministro. Não, você pode ser acólito também, é só conversar. Tudo se conversa. E conversando com o padre, ou com os coordenadores, né, dos coroinhas e acólitos, e dos ministros também, você consegue um lugar. Tem lugar para todo mundo, Thiago, só querer. Com certeza. E nesse tempo de pandemia, Lúdia, como está o trabalho dos ministros? Como está sendo? Olha, vou falar para você que a verdade. Quem dá assistência a enfermo não está indo dar assistência. Por quê? Em sua maioria, são pessoas doentes e idosas. E a gente não está podendo ter contato, né? Então, assim, só de você já estar saindo de casa, você já está exposto, né? Seja eu, por exemplo, já fui em algumas missas e toquei. Domingo passado, agora, eu estive atuando como ministra, estive no altar. Então, assim, você acaba ali numa exposição. E quem é enfermo tem que ficar em casa, né? Respeitar aí tudo isso e tal. Então, quem dá assistência a enfermo não está dando assistência nessa pandemia. Nós fomos orientados a nível arquidiocesano para não fazer mais as visitas. A comunhão está sendo espiritual. Seja para a gente, né? Porque muitas vezes a gente nem a missa está podendo ir, né? E quando já tem a equipe, que eu falo, né? A equipe já foi toda selecionada, aí beleza. Agora, se está precisando e você puder ir, beleza, você vai e comunga. Mas a gente está tendo e orientando a fazer a comunhão espiritual. Agora, a atuação como ministro da Eucaristia só basicamente assim das missas e tal. A gente também está fazendo encontros de adoração às quintas-feiras, em que temos ministros que estão à frente, seja na condução ou seja na exposição do Santíssimo. E ministro da Palavra, falo agora por mim, porque é isso que eu também tenho vivido, na condução da adoração ao Santíssimo, que eu já conduzi uma vez, e está tendo live também, quem quiser acompanhar. E também no louvor da tarde. O padre promoveu esse encontro de louvor, e é um encontro que também nós fazemos de uma forma mais contraída, mais legal, assim, mais divertida, vamos dizer, né, que o pessoal manda suas intenções, a gente lê ao vivo, tem pregação também, e é assim que eu tenho atuado, pelo menos como ministro da Palavra na pandemia. E fora, né, quando as coisas voltaram ao normal, durante as celebrações da Palavra, né, e onde mais Deus estiver precisando, a gente tenta sempre estar atendendo. A realidade é que nesse tempo de pandemia também está se tornando tempo de inovação, né? Tempo de criação. A gente está criando tantas coisas novas, o nosso programa é um exemplo disso, né? Mas nós temos o Louvor da Tarde, que eu participei junto com você, que é a Griciane, tenho assistido os outros, tem ficado muito bacana, muito lindo, né? Então, assim, é também um momento de renovação, de inovação. Né? Então, todos os pastorais estão trabalhando, né? Estão procurando se inovar. A catequese online, que está fantástica, a catequese online, as histórias de Jesus, né? Cara, que gostoso montar o programa, eu que edito junto com a Mil Thaís. Cara, que coisa gostosa que é a gente fazer, que a gente vê o programa e que é saber que as pessoas estão assistindo. Isso é muito gostoso, né? Então, acho que todo mundo tem que aproveitar. É uma maravilha. Né, assim, internamente, né? E se renovar.
né? Melhorar a cada dia, isso é muito importante. E que bom saber que a nossa igreja também está nesse processo, né? Fico muito feliz, assim, porque a gente vê que existem tantos desafios, tantos nãos, assim, não pode isso, não pode aquilo, não pode tal coisa, não sei o quê, mas a gente ainda assim está fazendo acontecer. Porque você vê que muitas pessoas estão sedentas de Deus nesse tempo e é importante a igreja ser viva e ser presente. Com certeza. Bom, Lud, vou pedir para você cantar para a gente terminar esse bloco mais uma vez e nós vamos voltar com a terceira e última parte do programa Música, Prosa e Oração. Todo mundo vai ter que entrar na olaria de Deus. Todo mundo vai ter que entrar na olaria de Deus. E desce como um vaso velho e quebrado e sobe como um vaso novo. E desce como um vaso velho e quebrado e sobe como um vaso novo. Bom, comunidade, voltamos para a terceira parte do programa Música, Prosa e Oração, hoje com a Ludmila. E como você já pode perceber, estamos com os violões a postos, porque agora é hora de música, a melhor parte do programa, sem sombra de dúvida. Lud, então, nessa parte a gente gostaria que você tocasse uma música para a gente, né? Ou duas, ou três, ou quatro. Você já cantou algumas aí para a gente colocar no programa. Vamos fazer mais uma música agora nesse momento, né? E uma música que você se sente tocado, uma música que você gosta, uma música que te inspira, né? Porque, assim, músico é assim. A gente tem uma música que a gente escuta e aquela música fica na cabeça. Eu, quando eu escuto uma música que eu gosto, eu fico cantando aquilo pelo menos uns 2 dias direto. A música não sai, né? Isso é gostoso, né? Então, eu gostaria que você compartilhasse com a gente uma música. Fala um pouquinho sobre qual música você escolheu pra gente. Tá certo. Então, pessoal, eu estava conversando, né, com o Thiago sobre a escolha da música. Se vocês pesquisarem no Google, provavelmente vocês não devem achar, porque ela não é uma música ainda não muito famosa. Não acha porque eu já procurei e não achei. Ela é uma composição de uma amiga minha. Eu falei dela aqui, né, das pessoas que me inspiram. E, né, o nome dela é Luciana. Ela compôs melodia. Sabe o sobrenome? Luciana Taniguchi. Japonesa ainda. Não, ela é casada com descendente. Então, assim, que é o Rafael, que é meu amigo também, que eu falei dele aí. E aí ela compôs essa música. Falar mais sobre a composição e a letra da música é porque é o seguinte, por nós fazermos parte do mesmo grupo, que temos como nosso padroeiro Beato Frassati, essa música que ela compôs foi inspirada na espiritualidade dele. Ele tem uma frase muito bonita que eu gosto muito, que ele fala sobre viver e não fingir que se vive. Ele fala isso com relação à fé e uma verdade a defender. E essa verdade a se defender é a verdade de Cristo, é a verdade de Deus, né? Então, eu acho isso muito bonito e essa música é baseada nessa espiritualidade dele. Ele era muito caridoso e, Thiago, curioso, ele também tinha dificuldade com os estudos, viu? Ele tinha dificuldade de se concentrar, ele sempre pedia oração aos amigos, né? E falava assim, gente, eu preciso da oração muito forte de vocês, pois eu vou passar alguns dias aqui estudando e eu preciso muito que vocês intercedam a Deus por mim, porque eu vou tentar dar o meu máximo. Eu fico, olha só, também tem essa dificuldade. É importante a gente entregar a Deus até as pequenas coisas, né? Lud, eu gostaria que você repetisse a frase, porque olha só como as coisas são engraçadas. Exatamente a parte da música que eu gostei. Lembra que eu falei, nossa, que coisa linda é essa frase. Repete a frase pra gente. A frase do refrão da música é quero viver, que está falando de mim, né? De você, eu quero viver e não fingir que vivo. Essa é a frase do refrão. E foi exatamente a parte que eu falei, nossa, que adorei esse momento, né? Quero viver e não fingir que vivo, porque tem tanta gente fingindo que vive por aí, né? E essa frase é muito bonita na música, a música em si é muito bonita. Vamos te ouvir então, Lud, eu gostaria de te ouvir um pouquinho.
Nossa, que música linda! Que música linda! Lud, é muito engraçado como a gente tem autores, né, desconhecidos, né? Como nós temos compositores desconhecidos, artistas desconhecidos, né? Com certeza, a Luciana teve uma inspiração ímpar para fazer essa música. Que música linda! Parabéns, Luciana. Fica aqui os meus parabéns. Gostaria muito de divulgar essa música. Então, compartilhem esse vídeo, compartilhem essa entrevista, porque a música é fantástica. Esse dia eu estava vendo, né, na verdade, um programa dos Mais de Deus, Jovem Mais de Deus, né, lá do São Pedro, e o nosso padre, o Padre João, cantou uma música de autoria dele que é simplesmente perfeita, né? E eu fiquei pensando, falei, gente, como tem música que às vezes tem um alcance tão pequeno, 1.000 pessoas, 5.000 pessoas, 10.000 pessoas. Tem música que eu compus que chegou para 50 pessoas e que até hoje a pessoa lembra. Eu falo, Thiago, nossa, que música bonita aquela. E nem eu jamais lembro a letra, eu tenho que pegar meu caderninho, olhar. Então, assim, tem música que atinge um grupo tão pequeno de pessoas, mas são tão lindas, né? Por que não divulgar? Parabéns, Luciana, a música é perfeita. Lud, pode comentar um pouquinho da música. Olha, Thiago, quando a gente estava preparando, né, assim, para poder realizar esse programa de hoje, eu havia pensado em músicas e, cara, assim, não tinha como eu escolher 2, 3. O meu número ia aumentando cada vez mais. Eu ficava assim, mas eu gosto tanto da música tal, X, Y, Z. Eu gente, mas não vai dar, porque senão o programa vai ficar muito grande, porque eu vou querer ficar tocando e cantando aqui. Thiago também me acompanhando aí no violão e voz também, e aí não ia nem ter como. Mas aí, essa música, ela veio para mim no tempo já que a gente está vivendo aqui na pandemia mesmo. Foi a Trupe de Frascati, que é o meu grupo de Brasília. Eles estavam fazendo novena, né, para poder entrar mais ali no clima também do dia do Beato Pier Giorgio Frassati. E cada dia eles iam meditando uma bem-aventurança dele, né, sobre a juventude, porque ele morreu jovem, né, ele morreu com 24 anos, Beato Frassati. E eles foram explorando cada vez mais temas relacionados à vida dele e que, vou te falar a verdade, é tema que eu estou vivendo, que você também já deve ter vivido ou está vivendo também, quem está acompanhando aí provavelmente, e são temas muito relevantes para a nossa vida também como cristãos, né? E aí, durante esses dias da novena, ela apresentou essa música, foi no primeiro dia, e depois o pessoal pedia, repete, Lu, grava mais, grava pra gente, que não sei o que a gente quer a letra, quer a cifra, quer tudo na música. Aí ela foi junto também com o Beto, nosso amigo também da trupe, né? Ele que montou todo o esquema da cifra e tal, ele é músico, né? E aí eu peguei, depois que eu fiquei muito curiosa, eu fui correndo atrás para poder pegar. Mas assim, Thiago, vou te falar mais sobre a música aqui, é que quando eu a escutei, eu precisei de, assim, umas 3, 4 vezes escutando ela, eu não consegui cantar, porque eu estava chorando de emoção, porque a música me tocou no coração muito forte, e por isso que eu quis escolher ela, uma música diferente, que eu sei que praticamente ninguém conhece ainda, como eu estou falando, ainda não, e eu queria divulgar para vocês, né? Não só sobre a música, e a minha amiga também, mas também sobre o Beato Frassati, né? Muitas vezes ele não é conhecido por aí, assim, ele não é tão famoso também ainda. E aí é isso, então assim, eu precisei de algumas vezes para poder digerir a letra dessa música, para poder conseguir cantar ela melhor. Porque ainda assim, hoje eu estava aqui cantando aí com vocês também, e me emocionei muito, e eu fiquei assim, gente, eu preciso respirar fundo, porque essa música fala muito alto para mim. Então é isso. A música chama Para o Alto. Né? Para o Alto. Quero te amar, lutar pela verdade, né? Vamos viver a amizade, por que não? Né? E o céu é o meu lugar, é o seu lugar, é o nosso lugar. Né? A gente tem que ter isso. Então, para o alto. O pensamento tem que ser para o alto. É para o alto que a gente tem que olhar, é para o alto que a gente tem que inspirar. Né? A música realmente é muito linda. Eu gostei tanto da música que no final do programa nós vamos ouvir ela novamente, porque a música é top de linha.
Ludmila, eu gostaria muito de te agradecer a sua participação aqui no programa. Muito obrigado pela entrevista, por ter dedicado um pouquinho do tempo aí dessa manhã de sábado, né? O frio, eu tô de blusa, você tá de blusa, né? Mas muito obrigado aí pelo carinho, tá? Te agradeço de antemão e espero que em breve eu possa te dar um abraço. Tiago, eu queria agradecer também a você pela oportunidade, pelo convite, por ter se dedicado, pela sua paciência também, por ter me explicado durante todo o funcionamento do programa, o formato, tudo certinho. Queria te agradecer. Agradecer também a quem nos assistiu, né, até aqui. Que Deus abençoe vocês e sempre multiplique os carismas e os dons nas vidas de vocês todos, tá bom? Queria Papai do céu abençoe. Abraçá-los, né, pessoalmente, mas a todo mundo, né, que está aí acompanhando, você também, mas sintam-se abraçados, tá bom? Com certeza. Beijos, muito obrigada, gente. Obrigado pela participação. Um abraço. E obrigado a você que ficou no programa até agora mais uma vez. Daqui a 15 dias a gente volta com o programa Música, Prosa e Oração.